Neste tutorial, vamos ver como a ferramenta do GeoGebra nos auxilia a montar a função de uma circunferência unitária porque o raio da circunferência é 1 e como que um ponto nessa circunferência nos auxilia a demonstrar a criação dos gráficos de seno, cosseno e tangente. Nós podemos usar a ferramenta GeoGebra Classic. Nessa ferramenta aqui, as funcionalidades elas estão muito fáceis de acessar, então a gente recomenda essa funcionalidade. E a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a função da circunferência, que é x elevado ao quadrado mais y. Para o elevado, a gente está usando o acento circunflexo. Elevado ao quadrado, basta usar a flechinha do teclado para sair desse sobrescrito. E o x ao quadrado mais o y ao quadrado tem que dar 1, que é o raio da nossa circunferência. Vamos chamar essa equação de circunferência. Basta vir aqui no GeoGebra e escrever. Circunferência. Não precisa ter o acento, né? Ah, ficou legal, só que a gente não quer que essa palavra circunferência apareça aqui no nosso plano cartesiano. Então, basta vir aqui nas configurações e pedir para tirar a exibição do rótulo. A gente também vai customizar um pouquinho essa circunferência, deixando ela em vermelho e aumentando um pouquinho aqui a cor interna dela. Beleza? Para aumentar aqui o plano cartesiano, basta girar o botãozinho do nosso mouse. Próximo item que a gente vai criar vão ser alguns pontos. Então, o nosso ponto A aqui vai ser a nossa origem. Então, origem 0,0 no nosso plano cartesiano, já está indicado ali. Depois a gente vai formatar um pouquinho melhor esse desenho. O segundo ponto vai ser o ponto onde a gente vai traçar o eixo das tangentes. Então, ele vai ficar com as coordenadas 1, x valendo 1, e o y valendo 0. Tá? Então, esse pontinho aqui vai nos auxiliar a criar o eixo das tangentes. E por último, a gente vai criar um ponto C, que é um ponto que vai ficar em cima é um ponto da nossa circunferência. Então, basta clicar ali na ferramenta ponto e depois clicar sobre a curva da circunferência, que o GeoGebra já entende que é um ponto que está na circunferência. O legal é que ele já permite que a gente anime esse ponto, porque ele vai ter apenas um trajeto sobre a curva da circunferência. E é o que a gente consegue ver aqui. A gente pode também pedir para exibir as coordenadas desse ponto. Então, para isso, basta pedir as configurações do ponto e no exibir rótulo, a gente vai pedir nome e valor. Então, se a gente continuar aqui com a animação, a gente vai vendo aqui todas as coordenadas. Esses valores vão nos auxiliar a entender o que a gente está construindo. Ótimo. Próximo passo é a gente criar o eixo da tangente, que vai nos fornecer aqui o valor que a tangente está obtendo. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma reta perpendicular. Olha a dica que o GeoGebra já dá ali embaixo, né? A gente tem que marcar um ponto e depois uma reta ou um segmento, porque a gente vai dizer que no ponto B, cliquei no ponto B e cliquei no eixo X, eu vou ter uma reta perpendicular ao eixo X. Vamos destacar um pouquinho mais essa reta, né? Selecionando essa reta com a ferramenta de ponteiro. Com isso, a gente já tem aqui do ladinho a configuração dessa reta. Eu vou alterar aqui a legenda dela e vou dizer que ela é eixo das tangentes. Vou pedir para exibir o rótulo, que é a legenda. Então, eixo da tangente, né? E eu vou mudar a cor dela, vamos colocar aqui um verdinho, né, para ela se destacar. Então, todo objeto que está selecionado, que a gente pode configurar no GeoGebra, ele já fica aqui com essa marcação um pouquinho mais cheia, né? Se a gente clicar aqui no fundo, no plano cartesiano, já sumiu aqui esse destaque do eixo das tangentes. Ótimo. Próximo passo é a gente criar um segmento entre o ponto C e o ponto A, justamente para ele
exibir o ângulo que esse ponto C está criando em relação ao eixo X. Então, para isso, a gente vem aqui na ferramenta Segmento, clica na origem, clica no C. Beleza. Então, ele criou o segmento G, porque a gente não quer que apareça esse G aqui. Então, mais uma vez, ferramenta ponteiro, seleciona. Vamos deixar esse segmento na cor azul e no básico aqui eu não quero que exiba rótulo nenhum. Então, se a gente pedir para o ponto C ele ser animado, né, ter um play nele, então ele está aparecendo aqui, né, e vai ser legal que a gente vai conseguir colocar o ângulo nele por conta desse segmento que a gente acabou de criar. Mas antes disso, a gente vai clicar aqui no ponto B e pedir para ele não exibir nada. Tá? Então, ele não precisa estar aparecendo aqui, a gente pode deixar de exibir o objeto. Tá bom? Então, o próximo passo é criar o ângulo. O ângulo a gente cria na ferramenta lá em cima, deixa eu repetir, na ferramenta de ângulo, cliquei aqui. E para isso, o GeoGebra está dizendo aqui, né? Você pode selecionar 2 pontos e 2 retas. A gente vai clicar primeiro no eixo X e depois no segmento. Então, ele já formou o ângulo. Ah, mas está tão pequenininho aqui, deixa eu arrastar esse ângulo um pouquinho mais para cá, tá? E aumentar aqui a nossa resolução. Ficou bem legal, né? Então, quando a gente está animando o nosso ponto, a gente consegue ver, né, a alteração do ângulo que ele forma em relação ao eixo X. Beleza, tá quase pronto aqui o nosso segmento, tá? Outra coisa que a gente quer fazer é mostrar aqui, né, a distância do seno. O seno vai ser dado aqui pelo ângulo, né, e o cosseno vai ser essa distância aqui também, que vai ser obtida, né, pela projeção do ponto aqui no eixo X. Então, cosseno no eixo X, o seno no eixo Y. Para isso, a gente vai escrever aqui alguns pontos, né, para nos orientar. Então, PTO, seno. Então, o ponto do seno, ele sempre vai ficar no eixo Y. Então, Y aqui, para estar no eixo Y, né? Então, o meu X vale 0. E o meu valor de Y vai ser exatamente o seno do meu ângulo, porque o meu ângulo aqui é alfa. Para achar o ângulo alfa aqui no tecladinho, basta selecionar o ABC e a gente seleciona o alfa. Não foi? Apareceu lá. Entra. Então, ele apareceu bem aqui do ladinho e vai nos auxiliar a criar mais um segmento aqui do lado também. Vamos fazer isso também para o cosseno. Então, ponto cosseno. Ops. Ele, por sua vez, vai ficar no eixo X, logo o Y é 0, né? Então, ele vai ser o cosseno de alfa e depois aqui, vírgula 0. Tá? Então, ele está bem nessa projeçãozinha aqui. E ainda a gente pode colocar o ponto da tangente. A tangente, opa, eu tenho que colocar um igual primeiro. A tangente, ela tem que ficar aqui no eixo das tangentes. Logo, a coordenada do x sempre é 1. E o valor do y vai ser o valor da tangente do meu ângulo alfa. Beleza, esses 3 pontos são bem importantes, né? Para a gente indicar os valores de seno e cosseno que a gente obtém a partir de um ângulo nessa circunferência unitária. Próximo passo, então, a gente pode pegar cada um desses pontos e eles não precisam estar aparecendo o rótulo dele, né? Acaba poluindo, né? Então, a gente vai em cada um deles, tirar o rótulo, não precisa aparecer, que é o nomezinho deles, né? E a gente vai criar um segmento de reta entre esses pontos e o ponto que está... Opa, não é segmento de... Não é uma reta, é um segmento. Eu tenho que escolher essa ferramenta aqui, clico no ponto, clico no outro, beleza, segmento H, clico no C, clico no ponto do cosseno e também clico no C e clico no ponto da tangente. Então, esse valor aqui é o meu valor de seno, esse aqui é o meu valor de cosseno, e esse valor aqui é o valor da tangente, que é o nosso coeficiente angular, né? Que se fosse uma reta dada por uma função de primeiro grau. Beleza, vamos melhorar um pouquinho esse desenho, né? Então, eu vou aqui na ferramenta de ponteiro novamente, né? Para selecionar esse pedacinho do segmento e alterar a cor dele para ficar azul, né? Para parecer realmente uma projeção. Vou selecionar o ponto também e vou dizer que ele é azul. Quero que fique azul para
corresponder à projeção desse ângulo, né? O que mais? Vou aqui nesse segmento que está me dando a distância do seno, né? Eu vou alterar aqui o estilo dele, vou dizer que ele é um pouquinho mais estreito e ele é tracejadinho, né? Para ele ficar mais discreto. Ah, e ainda nesse segmento aqui, opa, no H, eu vou tirar aqui o rótulo dele, eu não quero que apareça esse rótulo. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o segmento que me aponta o cosseno, que é aqui embaixo, né? A gente vem no estilo, diminui um pouquinho a espessura da linha e também altera o estilo. Ficou bem legalzinho. Então, quando a gente vier aqui de volta aqui no ponto C, a gente vai ver que à medida que a gente vai mudando o ângulo, né, por conta do ponto C estar aí trafegando em cima da nossa circunferência, a gente vai vendo que os valores de seno e cosseno também são alterados, né? O que está faltando? A gente colocar um rótulo aqui, não qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno. A gente vai vir aqui para baixo e criar uns textos de legenda. Para criar o texto, a gente abre aspas duplas, a gente vai colocar aqui seno de alfa, isso aqui é tudo texto, né? Não está sendo feito nenhum cálculo. Quero que apareça exatamente esse trecho de string, só que agora eu vou concatenar com o resultado do cálculo do seno, tá? Então, vou colocar aqui seno de alfa, e aqui realmente a gente está calculando o seno. Ele não está aparecendo, né, porque a gente não habilitou, mas se a gente habilitar, ele já aparece aqui do ladinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o cosseno, então, abre aspas duplas, a gente vai colocar cosseno de alfa, novamente, é igual aí sai do aspas duplas, dá o sinal de mais para fazer a concatenação, e vamos colocar o cosseno de alfa aqui também, beleza, entra. Se a gente habilitar o texto, ele tá aqui em cima, né, não quero que fique um em cima do outro, só para a gente ver. E por último, a gente vai criar aqui o texto da tangente, novamente, aspas duplas, opa, tangente de alfa, igual a concatena com o resultado do cálculo da tangente, que é uma função que já vem pronta, né? Todas essas funções já vêm prontas aqui no nosso GeoGebra. Legal. Cadê aqui? Ela não está aparecendo, mas a gente já habilitou e colocou para cá. Então, se a gente for aqui pedir para novamente animar o ponto, vamos parar aqui. Então, a gente está vendo aqui que o nosso valor de x, a coordenada x do meu C, nada mais é do que o meu cosseno. Então, a coordenada x é o meu cosseno, a coordenada y é o meu seno, e a tangente é esse valor que vem a partir daqui, né, da origem, é o valor de y até esse ponto aqui, que dá 1,53, que a gente consegue ver, né, um pouquinho mais aqui. Tá? Então, ficou bem bacaninha, só que a gente pode também atrelar esses textos aos pontos que estão sendo alterados, né? Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai procurar os pontos, seno, cosseno e tangente. Seleciona o ponto do seno. Na configuração desse ponto, a gente vai dizer que quer usar um texto como legenda desse ponto. Observe que o texto 1, aqui do cantinho, né, ele está dando o valor do seno. Então, eu quero usar como legenda o texto 1 e quero que exiba o rótulo, mas o rótulo da legenda. Então, esse seno aqui, ele ficou atrelado ao pontinho do seno. Deixa eu ver se ele está certo. Vou deixar aqui do ladinho, até legal para a gente ter esse dado aqui isoladinho, né? Sendo que o seno ele está acompanhando ali, né? Então, o valor do seno, opa, parou aqui, né? O valor do seno 0,82 é o 0,82, que é o y, a coordenada y do meu ponto C. Vamos fazer a mesma coisa para os demais pontos. Então, eu venho aqui no ponto do cosseno, selecionei ele, então ele está aqui do cantinho, eu quero usar a legenda, e quero usar o texto 2, e quero que seja apresentado a legenda. Então, eu posso jogar um pouquinho mais para baixo para tentar não poluir muito, né? E vamos ver aqui a nossa... Opa, eu fiz errado, né? Aqui eu coloquei o seno, então não é o texto 1. Parou tudo aqui. Então, ponto do cosseno. Cosseno, cadê o texto do cosseno? O cosseno é o texto 2.
Então, beleza. O ponto da tangente vai ser o texto 3. Ok, e o ponto do seno, a gente não pôs legenda ainda, né? Então, vou pedir para usar a legenda. Esse sim é o texto 1. Eu quero que exiba a legenda. Vamos ver se deu certo. Então, seno, bem certinho, 0,69. O cosseno, menos 0,72. E a tangente acompanhando o ponto da tangente. Bem bacana. A única coisa que está faltando é a gente mostrar como que esses dados vão nos auxiliar a criar as curvas de seno, cosseno e tangente aqui nesse plano cartesiano. Então, para isso, a gente vai ter que usar o eixo x como os nossos ângulos. E vamos calcular esses ângulos em radianos, né? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, para não poluir muito também. Então, para isso, a gente vai usar sempre o x, né, que vai alterando à medida que o ângulo for alterando, porque a gente tem aqui no eixo x as coordenadas de ângulos. Então, a gente vai aqui fazer o traço. Começa sempre com maiúsculo para indicar que é um ponto. Então, o traço do seno é um ponto e que vai ter o alfa como x, meu ângulo, em radianos. Então, a conversão é feita automática. Lembrando que a gente está exibindo o ângulo em graus, né? Mas quando a gente usa aqui, vai ser em radianos automático. Eu vou colocar aqui o seno de alfa. Apareceu um pontinho aqui no canto, né? Entra. Vamos fazer a mesma coisa para o traço do cosseno. Novamente vai ser o alfa, coordenada x, só que a minha coordenada y vai ser dada pelo cosseno, também do mesmo ângulo alfa. Beleza? E por último, eu tenho o traço da tangente, que vai ser dado pelas coordenadas, novamente, alfa no eixo x e a tangente no eixo y. Beleza? Apareceram aqui os 3 pontinhos. Vamos mudar as cores deles, né, para destacar. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu quero que a cor seja, vamos lá nas configurações, vamos colocar aqui uma cor, um verdinho. Então, traço seno, traço cosseno, um laranjinha, e traço tangente, vamos colocar aqui um roxinho. Beleza. E aí, além disso, aqui no básico, a gente vai pedir para exibir o rastro do ponto. Tá? Eu até posso vir aqui no estilo e diminuir um pouquinho o tamanho do ponto para 3, tangente. Vamos aqui no cosseno também para 3, eu vou pedir para exibir o rastro. E vamos no seno também, no estilo, diminuir um pouquinho aqui para o traço ficar mais delicado, né? E peço para exibir o rastro também. Para esses 3 pontos, a gente vai pedir para exibir o rastro. E com isso, basta a gente fazer a nossa animação. Opa, aqui ficou meio poluído, né? Vamos trazer para cá o nosso quadrinho referência. A gente pode até jogar aqui no cantinho. É bem legal. Ele vai alterando à medida que a gente vai mudando o nosso ângulo. Aqui um quadrinho de referência, né? A gente está diminuindo um pouquinho aqui a resolução. E o rastro ele é desenhado novamente. Deixa eu pegar aqui um ponto onde a gente pode destacar esses valores das nossas curvas de seno, cosseno e tangente. Deixa eu só parar o meu C. Então, a gente está vendo aqui que a tangente, esse valor aqui, ela está representando esse ponto. Só que esse ponto é para o grau correspondente, que é o correspondente em radianos de 215,8. O que mais? A gente tem aqui que o seno é esse valor que veio daqui, né? O valor do y. Então, ele também é o seno correspondente a esse grau, 215,8 em radianos, né? A gente tem aqui do zero, do zero a mais ou menos 2π, que são os graus que a gente está percorrendo aqui com o ponto C. E a mesma coisa acontece aqui no meu cosseno. Então, basta a gente pedir para animar. E se a gente deixar um tempinho, a gente vê a curva completamente traçada. Ok, só para finalizar, eu estou vendo aqui que eu não tirei os rótulos desses segmentos. Então, eu vou selecionar o segmento. Deixa eu ver se selecionei certo. Vou pedir aqui configurações. Tirar o rótulo. E aqui no H também.
tirar o rótulo. Com isso, a gente consegue ver como esse ponto nessa circunferência unitária, sendo animado, né, a gente consegue ver como que as curvas das funções trigonométricas básicas são traçadas. Vejam se vocês conseguem reproduzir esse trabalho. Bons estudos!